primeira temporada da série A Fórmula termina hoje, com tinta na cara e guitarras pesadas. Mas antes da gente ir para o nosso tema, eu queria dizer que foi uma longa jornada até aqui. Eu comecei a trabalhar firme no dia 18 de fevereiro para que tudo ocorresse de maneira correta, de acordo com o cronograma. E se tudo deu certo, vocês estão assistindo isso no dia 13 de março. Então realmente foi quase um mês de trabalho intenso. E eu queria dizer para vocês que nada impede que a Fórmula realmente tenha uma segunda temporada. Tudo que vocês precisam fazer é dar like, se inscrever massivamente no canal, comentar. Eu gosto muito de interagir com vocês. E dizer também que daqui a 2 dias tem um making off para vocês verem como foi trabalhoso fazer tudo isso aqui sozinho. Trabalhoso, porém maravilhoso. Mas como eu estava dizendo, a cena do black metal norueguês dos anos 90 é o tema do final da temporada da série A Fórmula. A cena do black metal na Noruega foi um cenário musical e cultural de nicho escandinavo. Surgido ali no início dos anos 90, esse grupo é muitas vezes apontado como criador e influenciador do subgênero black metal, pelo menos nas definições modernas. No início dos anos 80, pela Escandinávia, tinham algumas bandas de metal que usavam letras satanistas, mas só como forma de chocar a sociedade, sem nenhuma intenção maior por trás. Só que isso foi se modificando ao longo dos anos. Uma loja de discos foi aberta em Oslo, capital da Noruega. Uma loja de discos foi aberta em Oslo, capital da Noruega, chamada Helvete. Eu não falo norueguês, mas é mais ou menos isso. E é de lá que saem os principais nomes dessa cena do black metal. Hoje em dia a loja fechou, mas no mesmo sítio ainda existe uma loja de discos chamada Nisblod. Mas por que eu estou falando sobre uma loja de discos? Mais importante do que a loja era o seu dono. O cara era norueguês e se chamava Øystein Arseth. Ele era músico e tinha uma banda fundada em 1984 chamada Mayhem. No início, ele só fazia um cover de Motorhead e Black Sabbath. Eram 4 integrantes ao total, só que já em 1988, com 4 anos de banda, só sobraram 2 integrantes. Um resolveu sair para fazer carreira em outro lugar e o outro foi demitido por ser muito viciado em drogas. Foi aí que entrou na banda um cara chamado Dad. Vocês vão entender que o Dad é um capítulo à parte disso tudo. Para mim, ele é a grande amostra grátis do que a cena poderia se virar e que virou anos depois. Dad, na verdade, se chamava Per Yngve Holland. Nasceu em 1969, mas sempre sofreu de apneia do sono. Aos 10 anos de idade, ele sofreu um acidente no gelo. Até hoje não se sabe se realmente foi acidente ou se foi por bullying, mas o fato é que ele quebrou o baço. E durante o caminho para o hospital, ele foi dado como morto por alguns minutos. E desde então, ele tornou-se fascinado com a morte. He was different in all ways. I was fascinated by his stories about he had some visions about an afterlife, and I think most of his lyrics are also based on those visions. Ele fazia parte de uma banda chamada Morbid, mas ele queria mesmo era fazer parte do Mayhem. Ele era sueco, então assim que ele ouviu das 2 vagas para a banda norueguesa, se mudou para Oslo e mandou para a banda um envelope com uma fita com gravações da sua música e um porquinho da Índia em estado de putrefação. Não é preciso dizer que ele foi contratado no ato. Depois da contratação de Dad,
os shows da Mayhem começaram a ser épicos, lotar casas de shows e levar o público à loucura. Dead sempre se apresentava com pintura facial, semelhante ao Alice Cooper e ao Kiss, mas ele sempre negava a semelhança veementemente. He liked the skinny look concept. You know, a dead person should be pretty skinny, you know, and with his corpse paint, which wasn't a corpse paint that he did to look cool like Kiss or look evil like King Diamond, it was more like to look dead. Antes dos shows, ele enterrava as suas roupas até elas apodrecerem ou começarem a apodrecer, para ele cantar sempre com um cheiro característico. Uma vez, ele encontrou um corvo morto, guardou o corvo num saco plástico e sempre que ele ia fazer um show, dava uma fungada nesse saco. Segundo ele, para cantar com cheiro de morte nas suas narinas. O que vocês precisam entender é que não era só o Dead que tinha um apelido mórbido. Nessa época, todos os músicos dessa cena tinham apelidos que evocavam coisas sombrias. Lembra do Austin Narseth, o dono daquela loja de discos Helvete? O nome dele no palco era Euronymous. E a relação do Dead com o Euronymous era de amizade, só que não era muito boa. Por muitas vezes eles brigavam e às vezes os confrontos se tornavam, digamos, físico. Dead uma vez foi dormir na floresta porque Euronymous estava tocando música sintetizada que o Dead odiava. Um dos músicos dessa cena, chamado Varg Vikernes, guarde esse nome, chegou a dizer que o Dead esfaqueou o Euronymous uma vez. Isso porque em 1990 a banda se mudou para uma casa na floresta, todo mundo convivendo junto. Só que no dia 8 de abril de 1991, Dead cometeu suicídio atirando com uma espingarda contra a própria cabeça dentro da casa. Ele deixou um bilhete pedindo desculpas pelo sangue e por ter feito o que fez na casa. O corpo foi encontrado pelo próprio Euronymous, que ao invés de chamar a polícia, foi correndo para a loja mais próxima para comprar uma máquina de fotografar, para tirar uma foto do corpo. O único cuidado que ele teve foi colocar a espingarda um pouco mais perto do Dead. Depois, mais tarde, essa foto foi capa do álbum Dawn of the Black Heart. Segundo o próprio Euronymous, a cena do black metal estava ganhando ares de modinha, ficando popular e mais comercial. E a morte do Dead foi perfeita para voltar para a cena aqueles ares de sombrio. Porque segundo o Euronymous, a cena do black metal norueguês deveria permanecer underground e imaculada. Essa cena era tida como satânica e anticristã. Foi nessa época que vários músicos de várias bandas começaram a cultuar ideias anticristãs e alguns até começaram a incendiar igrejas por toda a Escandinávia. E foi nessa época que a banda Mayhem precisou contratar novamente. Primeiro, por causa do suicídio do Dead. Segundo, porque um baixista chamado Necrobutcher brigou com o Euronymous porque ele não concordava em explorar a morte de uma pessoa para vender discos, quanto mais colocar a foto do corpo dela na capa do álbum. Thing happened to my band. One of my best friends also killed himself. And as I'm trying to cope with this, Euronymous tells me that he has taken photos of his dead body. I got very upset by this, and I told him, I'm going to beat you up, I'm going to kill you. Burn the photos before you even talk to me again. Eles contrataram um cara chamado Occultus e ficaram fazendo show como trio. Só que isso não durou muito, porque Euronymous ameaçou Occultus de morte. Euronymous então chamou esse Varg Vikernes,
que tinha a alcunha de Count Krishnar, para a banda, o guitarrista Blackthorn e o húngaro Tormentor para os vocais. Fizeram lá um show ao vivo em Leipzig em homenagem ao Dead, que hoje em dia é tido como um dos melhores álbuns de black metal já produzidos, e depois foram trabalhar no álbum The Mysteries Don Satanás. É meio esquisito. Foi mais ou menos também nessa época que a polícia já começou a ficar na cola dos membros dessa seita, cena, cenário, grupo, chama como você quiser. Bom, muito por causa desse fato e também porque ele não soube administrar, Euronymous teve que fechar a loja Helvete. E para promover esse disco, ele e o Varg Vikernes estavam planejando explodir com dinamites a igreja de Nidaros, a igreja mais importante da Noruega. Ela é muito linda e depois da Reforma Protestante passou a ser uma igreja luterana. Essa igreja hoje está na capa do disco, obviamente não destruída. Mas as coisas também não eram as mil maravilhas e amizade entre o Varg Vikernes e o Euronymous, não. Claro, esse Euronymous não conseguia manter um amigo, cara. Devia ser irritante pra caramba. Os dois tinham também muitas discordâncias políticas. O Euronymous era comunista assumido. Tanto que quando ele assinava o seu nome, assinava com uma foice. E o Varg era nacional-socialista, neonazi mesmo. Negócio de pureza racial. O ápice da briga dos dois foi uma discussão sobre o cenário do black metal e também questões contratuais, porque além da loja de discos, Euronymous tinha aberto uma gravadora, que também estava indo à falência. Então os dois combinaram que o Varg deveria dar uma entrevista a um jornal da Noruega para fomentar clientes tanto para a loja de discos quanto para a gravadora. Varg exagerou muito na entrevista, como havia combinado com o Euronymous. A jornalista saiu dali assustada, mas publicou a matéria e também foi à polícia. Varg passou 6 semanas na cadeia. Com a entrevista, a loja bombou, mas Euronymous, ao invés de mantê-la aberta, fechou a loja e assinou contrato com uma gravadora maior. Isso fez com que ele se queimasse no mercado. Ninguém gostava mais dele. Depois de uma briga feia, Varg descobriu que o Euronymous estava planejando chamar o Varg para uma discussão contratual, fazê-lo perder a consciência, levá-lo até a floresta, torturá-lo por horas a fio até matá-lo. E ele descobriu porque Euronymous contou para todo mundo o que iria fazer. Só que o que acontece é que nessa época o Euronymous estava queimado no mercado, ninguém gostava mais dele. E as pessoas foram e contaram para o Varg. Inclusive foi um membro da banda, o Blackthorn, que foi um pouco mais incisivo com o Varg. Nessa mesma noite, Varg dirigiu junto com Blackthorn no carona 518 km de Bergen até Oslo para tirar satisfações com o Euronymous. O Blackthorn ficou no andar térreo esperando o Krishnar voltar. Inclusive porque o Blackthorn fumava e não podia fumar dentro do carro do Varg e nem no apartamento do Euronymous. Só que o clima esquentou lá em cima. Em um dado momento, Euronymous atacou Varg pelas costas, o que levou o Varg a tirar uma faca de bota que ele tinha no bolso e enfiar no Euronymous. O cara ainda saiu correndo pelo prédio, pedindo ajuda para os vizinhos. Help is killing me! Mas o Varg estava seguindo ele, que ainda conseguiu esfaquear umas 3 vezes no ombro, até que o Euronymous encontrou o Blackthorn, e o Blackthorn estava pálido e acabou desmaiando. Euronymous então tropeçou e bateu a cabeça numa lâmpada, e aí caiu nos cacos de vidro. Foi quando o Blackthorn recuperou a consciência e o Varg se distraiu, perguntou se ele estava bem. Foi exatamente nesse segundo que o Euronymous levantou, deu um chute no Varg e o Varg enfiou a faca no crânio do Euronymous, que morreu na hora.
Varg Vikernes foi condenado a 21 anos de prisão, a pena máxima na Noruega, por matar o colega de trabalho e por incendiar algumas igrejas na Noruega. Um fato interessante é que na hora da sentença, que foi vastamente coberta pela imprensa norueguesa, Varg Vikernes sorriu para as câmeras. Varg permaneceu 16 anos na cadeia e hoje em dia já está livre, se casou com uma mulher chamada Marie Cachet e mudou seu nome para Louis Cachet e mora no interior da França e tem acho que 2 filhos. Até outro dia ele tinha um canal no YouTube onde ele falava sobre ideias nazistas e sobre música. Recentemente o YouTube tirou o canal dele do ar, mas ainda se acha muita coisa pela internet. Hoje em dia o Varg virou meio que um ícone pop, virando até meme. Mas o fato é que o cara não mudou e nem nunca vai mudar. Em 2013, ele foi preso junto com a sua esposa por causa de discursos de ódio que ele mantinha em um blog e por ter comprado vários e vários quilos de explosivo. E ele usou a cena do filho dele vendo os pais sendo algemados e colocados de rosto no chão com a mulher grávida como forma de tocar as pessoas. Recentemente, o Varg falou no Twitter mal do Brasil e teve uma onda de tweets fludando a linha do tempo dele, só mandando foto do Vampeta. Mas a foto do Vampeta normal? Não. A foto do ensaio que o Vampeta fez pra G Magazine. E por causa disso, sério, gente, era lindo de se ver. Não se conseguia mexer no Twitter, porque ficaram mandando pra ele foto do Vampeta pelado direto. Foi maravilhoso, foi muito engraçado. Mas enfim, por causa desse fato, ele deu uma saída do Twitter durante um tempo, mas já tá de volta aí, destilando o seu ódio, seu nazismo e racismo à torta e à direita. Eu não sei ainda como que o Twitter não derrubou a conta dele. E a única qualidade dessa pessoa detestável é que ele fazia boa música. Essa é uma excelente oportunidade para a gente realmente aprender que devemos separar o autor da obra. Bom, pessoal, essa foi a primeira temporada da série A Fórmula. E eu queria convidar vocês a daqui 2 dias assistir o Making Off.